Atleta de futebol que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. E agora? Existe um mito que esse atleta nunca mais vai voltar a jogar em altíssimo nível. O joelho dele nunca mais será o mesmo. Será que é verdade? É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Essa é uma das lesões mais recorrentes que levam os atletas de futebol e também outros atletas à cirurgia. Para responder essa pergunta, é mito ou não é mito, eu convidei aqui meu querido amigo, Dr. Vitor Barion de Pádua, médico ortopedista com foco em cirurgia do joelho. Dr. Vitor, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Já tá virando figurinha marcada aqui nos conteúdos, mas o pessoal tá pedindo. Obviamente, eu tô gravando mais conteúdos com o Dr. Vitor aqui. Doutor, explica pra nós, atleta de futebol ou qualquer outro tipo de atleta que pratica outras modalidades esportivas, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. É mito ou não é? O atleta volta 100%? É possível? Fala pra nós. Olá, Lincoln. Olá a todos. Essa é uma discussão que a gente ouve muita pergunta, mesmo de atleta profissional, como de um jogador de futebol recreativo. Doutor, eu vou voltar a jogar igual eu jogava antes? E quando a gente olha os trabalhos que analisam isso de forma, não só no Brasil, mas no mundo todo, ele mostra que só de 50% a 65% de quem opera o ligamento cruzado anterior, principalmente no grupo de atleta, volta no mesmo nível que ele tinha pré-lesão. Então a gente tem aí aproximadamente 40% de todo jogador que opera o ligamento cruzado anterior que vai descer o nível, não vai atingir o mesmo nível que ele tinha antes da lesão. Nossa, peraí. Mas esse dado aí é um dado alarmante, é um percentual muito alto de pessoas que não voltam em alto nível. Aí vem uma segunda pergunta. Por quê? Apenas alguns atletas conseguem voltar em altíssimo nível, então, ou seja, já quebramos o mito. Então tem um percentual de atleta que volta normal, que volta a jogar em alto nível. Então isso é um mito. Ok. Mas parcialmente dá pra gente dizer, porque alguns realmente não voltam mais a jogar em alto nível, e é um percentual muito alto. Por que alguns voltam e outros não, doutor? Isso é o que a gente discute muito aí dentro dos grupos de cirurgia de joelho. Porque a gente existe 60% que voltam no mesmo nível. Os outros 40% voltam a jogar, alguns não voltam, e muitos voltam, mas não naquele mesmo nível que ele tinha antes. Tem alguns fatores que tem que ser analisado. Cirurgia foi realizada com uma técnica correta, melhor cirurgia para aquela lesão daquele paciente, para o tipo de esporte, o tipo de posição que ele joga. A mão do cirurgião também influencia? A mão do cirurgião influencia também. Fez a reabilitação correta, o paciente ganhou toda a musculatura de volta que ele tinha antes da lesão. Ele tinha alguma outra lesão associada, tinha uma lesão de menisco, tinha uma instabilidade muito grande, que talvez a gente precisasse de alguma outra proteção para aquela cirurgia. E um outro fator, que acho que entra na sua área, mental. Pesa muito. Nesses questionários que são feitos para avaliar se ele está voltando no mesmo nível, uma das maiores preocupações que esses atletas têm é o medo de uma nova lesão. E esse medo acaba, às vezes, bloqueando esse cara de voltar naquele nível que ele tinha antes. E eu vou trazer uma informação, um dado que, vamos ver se tu concorda. Ele não só traz o medo, como ele aumenta, ele potencializa a possibilidade de trazer lesão. Porque se o foco dele tá na lesão, é uma questão óbvia, né? Onde é que tá a energia dele? Na lesão? Então isso é um trabalho que eu faço com muita frequência, principalmente em jogadores de futebol. Tá aumentando, Dr. Vitor, cada vez mais uma procura muito grande de atletas de altíssimo nível do futebol, buscando o meu trabalho, buscando entender cada vez mais sobre a parte mental e comportamental, o quanto que isso tá atrelado a voltar em alto nível. O quanto que a mente ela impacta positivamente ou negativamente na lesão. E hoje, cada vez mais eu tenho buscado de forma profunda a ciência, a literatura para poder embasar aquilo que eu faço com os atletas. E, por exemplo, um trabalho de visualização, cada vez tem mais evidências científicas que o trabalho de visualização é apenas uma das técnicas que eu utilizo, dentre várias outras, para recuperar o atleta mais rápido. E é um trabalho que eu faço muito com o fisioterapeuta e com o próprio médico. Uma conexão entre o treinador mental, o médico e o fisioterapeuta, por exemplo, o preparador do atleta, é uma conexão muito rica, onde todo mundo ganha. Porque muitas vezes o atleta, ele tá fazendo um trabalho muito bom com o médico, com o fisioterapeuta, com o próprio preparador, né, o educador físico. Só que quando vem pra parte comportamental e mental, ele deixa a desejar. O foco dele tá na lesão. Ele simplesmente não acredita que ele vai conseguir retornar em alto nível. E aí eu te pergunto, se você faz uma cirurgia maravilhosa,
O atleta tem toda uma equipe multidisciplinar, como da seleção brasileira, por exemplo, que são atletas que eu atendo, né? Da seleção brasileira, atletas da Europa, enfim. Se o foco dele tá que ele não vai conseguir voltar em alto nível, você acredita que ele vai conseguir voltar em alto nível? Se ele pensar que não, ele não vai conseguir. Que nem você falou, a gente atrai e a gente alcança aquilo que a gente pensa. Boa. Onde a gente pensa, nossa energia está indo e tem grande chance que aconteça aquilo que a gente pensa. Tá? E acho que isso acontece em todos os níveis de atleta. No atleta profissional, o que a gente vê é que aquele medo de uma nova lesão, ele vai ficar mais tempo sem jogar, ele vai perder o contrato, ele vai perder uma oportunidade de jogar, tem a pressão do clube. Isso, na cabeça do jogador profissional, é muito ruim. Ele não consegue nem fazer corretamente todo aquele preparo com o fisioterapeuta desse medo dele. E se acontecer de novo? É o seguinte, a gente avalia os atletas operados de cruzado anterior, ou mesmo qualquer jogador de futebol, em alguns parâmetros, tá? De ganho de força muscular, tamanho de musculatura, teste de força dessa musculatura, alguns testes funcionais físicos, como salto, zigue-zague, a gente tem todo um parâmetro para avaliar. E às vezes quando a gente vê que o cara não está passando nesse teste, a gente já vê, não, precisamos trabalhar mais essa musculatura, fazer isso. Mas tem alguns jogadores que eles passam em todos os testes, e a hora que ele vai para o campo ele não rende, ele não, parece que não vai, parece que está faltando alguma coisa. E fica claro que esse é um trabalho mental que está faltando para ele, um trabalho emocional. E a maioria das queixas quando a gente conversa com esses atletas ou nos questionários que são feitos é o medo de uma nova lesão, ele romper de novo aquele ligamento. E aí? E se o atleta rompe de novo? É um joelho já operado. É um ligamento que já foi... Operado, já foi ajustado. E ele passar ali por tudo aquilo de novo. Vai ter que passar por tudo. E outra, eu já operei o joelho. A recuperação é dolorida. Sim, é lenta. É complicada, é lenta. A gente acaba sofrendo de uma certa forma. Então, eu entendo. E eu te pergunto, e se o atleta romper de novo? Calma aí. Opa! Esse é um assunto que pode ser para um outro vídeo, doutor? Claro, tamo aí, vamos. Ótimo! Então já temos aqui, né? Eu vou segurando, vou amarrando o doutor aqui, né? Eu jogo uma perguntinha para ele vai responder, eu seguro ele pra gente ficar com ele aqui com a gente e trazer mais conteúdo para você e para mim também aqui, né? Então esse é um assunto. E se o atleta rompeu o ligamento novamente, o que acontece? Dá pra voltar em alto nível de novo? Esse é um assunto para um outro vídeo. Então, aceita? Claro, estamos à disposição. Peguei o comprometimento dele agora aqui, ó, em rede nacional. Agora já era, vai ter que gravar. Doutor, deixa eu te falar uma outra coisa então. Pegando o gancho do que você falou ali, né? Tu vê o quanto que o trabalho mental, muito interessante que tu tá falando, porque, pô, você não é treinador mental, você não tem especialização nessa área e fica evidente pra ti que o atleta não tá voltando muito por conta do emocional dele. Ele mesmo tá se sabotando, ele tá criando uma crença que não vai conseguir voltar em alto nível. Então, imagina o quanto que é importante ter um profissional capacitado, habilitado, que consiga ajudar o atleta nessa parte emocional, já que tudo tá sendo feito com maestria do outro lado, né? Muito interessante isso aí. Dá até pra gente fazer um outro tema, um outro assunto, só sobre essa questão do emocional e do mental. Claro, e eu acho que esse é um profissional, igual você, Nico, que acho que teria que fazer parte, quando a gente fala que uma cirurgia de joelho é um tratamento multifuncional. Sim. Entra o ortopedista, o fisioterapeuta, o preparador físico, o nutrólogo, e tem que entrar o treinador mental. Legal. Eu acho que ele tem que fazer parte dessa equipe multidisciplinar que vai tratar o atleta profissional, o atleta amador, que isso vai ter um complemento total, vai englobar tudo, né? Da cabeça aos pés, literalmente. Legal a sua visão, doutor, legal mesmo. Eu vou fazer uma pergunta pra ti que ficou matutando na minha cabeça uma hora que você falou ali, né? Muitas vezes é fácil a gente pegar e apontar o dedo pra equipe, né? De que, o médico não me operou da melhor maneira possível, ele fez a cirurgia que não foi com muita eficácia, não foi excelente na hora de fazer ali a reconstrução do meu ligamento. Fica aquela dúvida, né, se eu não voltei em alto nível, né? O quanto que o médico poderia ter feito melhor, o quanto que o meu fisioterapeuta poderia ter feito melhor. Só que dificilmente o atleta olha pra si. O quanto que eu poderia ter feito melhor. Só que você falou ali, isso ficou matutando na minha cabeça. O quanto que o atleta precisa estar entregando 150% do melhor dele. Por que 150%? Porque 100% qualquer pessoa entrega. Quando a gente tá falando de altíssimo nível e voltar no nível de excelência, que é aquele percentual lá de 60%, que geralmente pela literatura volta em altíssimo nível, né? O quanto que essa pessoa que voltou em 60% se entregou de corpo e alma pro tratamento. Eu acho que assim, quando a gente vai operar um paciente atleta profissional, atleta amador, eu sempre converso com os pacientes, é uma divisão de tarefas. Tem a minha parte, que é a parte da cirurgia, tem a parte que é preparador físico, do fisioterapeuta, e tem a parte do atleta, de se doar. Sim. E aí entra
dois tipos de pacientes. Tem aquele paciente que se doa 100% e que mesmo assim ele tem o medo da nova lesão e está bloqueado. São bloqueios que ele tem, que aí que acho que vai entrar o treinador mental. E tem aquele atleta ou paciente que não se doa, que se entrega. Então acho que tem esses dois tipos que tem que ser diferenciados e talvez caiba trabalhar com os dois, né? Por que ele não está se comprometendo e mesmo comprometido, por que ele está com medo? Perfeito. É bem aquela máxima que eu falo com frequência, né? O atleta quer a glória, deseja a glória, mas não quer sangrar no campo de batalha. Complicado, né? É bem difícil. Então, assim, doutor, muito interessante as colocações que você trouxe. Mais algum ponto que tu acredita que seja interessante com relação ao mito do atleta de voltar em altíssimo nível? Você já quebrou o mito, sim. Percentual de em torno de 60% consegue voltar em altíssimo nível. E você já deixou claro aqui os motivos pelos quais isso deve acontecer. O porquê que alguns deles não conseguem, né? 40%, que é um percentual bem alto, não consegue voltar mais em alto nível, e até um percentual, inclusive, que não consegue nem voltar mais por conta da lesão. Dentro desse tema, mais algum ponto importante que você queira trazer, que você queira abordar? Eu acho assim, o que seria importante de mensagem, né? O atleta profissional, quando ele tem a lesão, ele prontamente já vai ser tratado. E o atleta que não é profissional, às vezes acontece um fato que é complicado. Porque um dos fatores que entra mesmo no profissional, que ele não volta 100%, são lesões associadas. Se o cara tem uma lesão de menisco ou uma lesão de cartilagem, ele já sabe que essas lesões associadas ao cruzado anterior vai diminuir a chance de ele voltar 100%. Então o cara que rompe o joelho, que fica com aquele joelho que desloca, que sai fora do lugar, vou tentar jogar mais uma vez para ver se dá certo. Cada vez que o joelho está deslocando, ele está machucando o menisco e a cartilagem. Então acho que qualquer jogador profissional ou amador que já machucou o joelho, mas que sente uma insegurança ou sente que o joelho sai fora do lugar, ele tem que procurar um atendimento especializado, porque ele está comprometendo o joelho dele e com certeza ele tiver outras lesões associadas, ele não vai conseguir voltar no nível que ele tinha antes da lesão. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas colocações, excelente aprendizado como sempre, e com certeza teremos mais vídeos com o Dr. Vitor. Obrigado, Lincoln. Obrigado a todos. Valeu.